Irmãos, é uma alegria poder falar sobre família. Aliás, toda pregação nossa, eu sempre procuro dar um enfoque sobre família, porque família é a base, da igreja, é a base do país, é a base da igreja também. Então, família é um assunto muito relevante. Quero então tratar de uma família vitoriosa. A Cleide falou assim: pastor, fale sobre uma família vitoriosa. Na verdade, todas as famílias da Bíblia enfrentaram dificuldades. Todas as famílias. Se você pegar a família de Gênesis principalmente, você vai observar que todas elas tiveram conflitos, tiveram dificuldades, mas conseguiram superar e vencer. Essa família que eu vou falar nesta manhã tem esse perfil. Ela enfrentou lutas, mas pôde vencer. 1 Samuel capítulo 1, os irmãos abram a sua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 1. Os irmãos vão observar aqui a história de, na verdade, uma família que enfrentou um conflito, uma crise, existencial. Vamos ler então, a partir do primeiro versículo, até o versículo 8. Mas permaneça com a Bíblia aberta ainda, porque vamos ainda nos reportar a outros versículos desse capítulo. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua casa em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ali em Siló, estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções, deixe a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que Deus abençoe essa palavra lida ao nosso coração. Pai querido, mais uma vez, já te adoramos com louvores, já podemos, ó Deus, também recitar o tema, o desafio da família para esse mês. Agora, quando lemos a Tua palavra, Senhor, fale o nosso coração, a mensagem que precisamos ouvir. Esse é um tempo desafiador para todos nós. Precisamos, ó Deus, da Tua graça e do Teu favor para sobreviver esses tempos difíceis pela qual passamos. Fica, ó Deus, conosco. Orienta-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre disse que eu podia ir até meio-dia. Então vamos cumprir. Estou brincando, viu, irmãos? Vamos ler e meditar na palavra do Senhor de forma assim muito objetiva. Queridos, qual é o nosso combustível? O que nos move? Existe um combustível que deve nos mover. Existe algo no nosso interior que deve mover o nosso coração. Por exemplo, Susana Wesley, a mãe de John Wesley, ela tinha um lema. Ela era uma mãe muito carinhosa, muito piedosa. Ela e seu marido eram piedosos, carinhosos, cuidavam muito bem dos filhos. Mas ela colocou um lema no seu coração: eu vou usar a Bíblia e a vara. Eu vou usar a Bíblia e a vara, porque se a Bíblia e a vara não salvar os meus filhos, ninguém mais salva. Então ela usou esse lema para criar 11 filhos. Na verdade, um dos filhos de Susana Wesley se tornou reitor
das maiores universidades da sua época. E John Wesley a gente conhece bem, né? John Wesley se tornou um dos maiores evangelistas do século passado. Minha mãe também tinha um lema. Minha mãe, uma viúva baixinha, mas tinha uma autoridade muito grande, né? Ela usava, naquela época a gente usava muito isso, hoje não precisa mais, hoje tem uma educação diferente, apesar que, eu falo como pastor, como psicólogo, né? Existem filhos e filhos, existem filhos que só um olhar, você colocar de castigo, você cortar o celular, porque quer tirar uma dificuldade de uma criança, tira o celular da mão dela, né? E ela vai ficar uma fera. Então tem assim, maneiras de corrigir. Eu tive 3 filhos, né? A Jéssica falou, pai, cuidado, para não falar algumas coisas aí para não comprometer. A Jéssica que está aqui foi uma das que mais apanharam, coitada, mas hoje é uma bênção, né? É muito centrada, crente em Jesus. Então, cada filho é um filho, cada filho tem uma cerviz, tem um comportamento. Minha mãe então usava uma varinha chamada de guaximba, a irmã Léa deve conhecer, outros irmãos antigos, né? Uma varinha de guaximba, dava só de olhar para aquele negócio, ela dava medo, né? Mas minha mãe tinha uma característica, irmãos, ela amava a casa de Deus, ela amava a obra de Deus. Quarta-feira, domingo de manhã na escola dominical, culto, ensaio do coral. E outra coisa também, naquela época nós não tínhamos entretenimento como temos hoje. Então era culto doméstico todos os dias. Nós tínhamos lá minha mãe tinha 6 filhos, meu irmão mais velho era paralítico, totalmente doente, coitado, precisava algumas vezes ser levado de cadeira de roda, quando podia ir para a igreja, não é? E os primos também se ajuntavam. Meus irmãos, meu quintal era muito rico. Para os irmãos terem uma ideia, nós vivíamos num quintal de 23 crianças, jovens, adolescentes e adultos e jovens. Porque minha mãe tinha 6, meu tio tinha 6 e minha tia tinha 11. Os irmãos imaginam um quintal recheado de crianças, jogando bola de gude, brincando de garrafão, brincando de chicotinho queimado. Hoje não tem mais isso, hoje tudo é celular, né? As crianças estão adoecendo por causa do excesso de informação, estresse e outras coisas, mas na nossa época era muita fartura, muita alegria, muita pobreza de forma material, mas muita riqueza a nível de relacionamentos, não é? Então era um quintal maravilhoso. De vez em quando também, o pastor Jorge, era o samba do crioulo doido, de vez em quando rolava uma briga lá também, viu? De vez em quando o pau cantava lá e tinha que haver um ajuste. Mas meus irmãos, o culto doméstico, minha mãe colocava cada um para dizer assim, Gerson, hoje você vai explicar esse texto que falou ao seu coração. Hoje é você, Giovanni, hoje é você, fulano, hoje é você. Moral da história, nós somos hoje 2 pastores, eu sou pastor e o Giovanni também é pastor. E os meus 3 irmãos que estão vivos hoje são servos de Deus dedicados na obra do Senhor. Então vale a pena, meus irmãos, pais que me ouvem nesta manhã, avós que me ouvem nessa manhã, fale de Jesus, conte histórias da Bíblia. Jéssica, Gerson Júnior e Ariana ouviram, eu creio que muitas vezes, não sei quantas vezes, a história de Jonas, a história de Zaqueu. Fale de Deus, fale da Bíblia, crie os seus filhos no ambiente da igreja, porque se eles crescerem nesse ambiente, eles vão crescer de forma sadia, vão fazer boas amizades e poderão até casar na igreja. Casar na igreja com alguém da igreja, não é? Então crie os seus filhos na casa de Deus. Mas eu quero citar aqui, assim, 3 lições rápidas da vida de Ana, de forma assim muito objetiva. Primeiro eu quero falar sobre qual era a meta dela, qual era a meta de Ana, qual era o objetivo dela. Ela tinha, pelo menos, alguns objetivos para alcançar na sua vida familiar. E depois eu quero falar como ela resolveu essa questão, como ela alcançou essa meta. Primeiro, Ana, ela desejou, colocou no seu coração, fazer na sua família, na sua casa, uma mudança radical. Irmãos, existem lares que, se não for feito uma mudança radical em alguns comportamentos, por exemplo, existem famílias que não sabem dialogar,
Tem famílias que existe muita confusão, e um dos assuntos mais difíceis no seio da família é a comunicação. A comunicação, ela é uma coisa, é aquilo que vai dar uma liga para o casamento. Então a comunicação é algo muito importante. Nós temos também a finança, não é? Nós temos casais, lançaram até na minha época um estudo, um livrinho, dizia o seguinte: até que as dívidas nos separem. Então existe também a questão da finança. Existe a questão da má criação dos filhos. Existem muitas questões envolvidas no relacionamento. Por exemplo, incompatibilidade de gênero, que as pessoas têm dificuldades, né? E dificuldades de relacionamento. Então existem muitas situações que precisa de uma mudança radical. Aquela mulher também precisava de uma mudança radical na sua família. Qual era a mudança? Ana desejou ter um relacionamento melhor com o seu marido. Ana desejou mudar o contexto da sua família. Ela não era uma mulher feliz. Ela era uma mulher que tinha tristeza no seu coração. Se é uma coisa, a gente parte da premissa o seguinte: para você conviver bem com o outro tem que ser feliz, tem que ser uma pessoa que goste, né, da vida, alegre, uma pessoa contagiante, uma pessoa que podem, um bom ouvinte. Você precisa no seu relacionamento, aprendemos muito isso, né, pastor Jorge, irmã Manuela, né, sobre aprender a ouvir. Isso é uma das coisas mais difíceis de muita gente, é ouvir com atenção, ouvir para interagir. Então a Ana precisava, ela queria isso na sua casa, e ela não tinha. Então a gente gosta de conviver com pessoas felizes. Por exemplo, a Dulce usa a seguinte expressão: Gerson, olha, eu não gosto de conviver com pessoa que só vive falando de doença, pessoa negativa, pessoa pessimista, pessoa que só fala de crise, pessoa que fala mal dos outros, me dá até raiva. Na verdade, a irmã Dulce tem razão, que nós gostamos de conviver com pessoas iguais ou melhores do que a gente, né? Para nos colocar para cima, para nos melhorar, não pessoas dessa estirpe, né? Mas na verdade, irmã Dulce, irmãos queridos, existem momentos que a crise bate na nossa casa. Você é normal? Você sente medo. Por exemplo, quando começou a pandemia, coitado, o Arthur Gabriel, a Lara, o Samuel, tem uma casa embaixo do vizinho, é um terreno separado, né? Mas a minha casa é em cima. Então Arthur, Samuel, Lara, quando iam lá em casa, eles me viam no quintal, irmãos, parecia até que eu tinha lepra. Viver de longe, né? Não vai no vovô, não abraça o vovô não, porque a pandemia, coronavírus, vai matar o vovô. Viu, Paulo? Vai matar o vovô. Estou vendo ali Paulo Arlete, né? Aquela família maravilhosa. Aliás, muita gente da minha época aqui, né? Então, que bom. Aí, aquele negócio, não vai no vovô. Eu confesso que eu fiquei assustado no começo, né? Tudo quem fazia era Dulce, mercado, banco. Aí a Dulce travou a coluna. Eu não vou incomodar a Jéssica lá em Cabo Frio, a Ariana lá, num bairro onde ela mora também. Então eu tive que ir para o mercado, tive que ir para o banco, botava álcool em gel e lá tal, como a gente faz hoje ainda, né? Máscara, que é uma coisa terrível. Então comecei a me atirar. Hoje eu beijo Samuel, beijo Arthur, já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda. Irmão Paulo, eu estou 1 ano sem jogar bola, eu sou família de bola. A minha cidade é uma cidade apaixonada pelo futebol. Os veteranos, muitos ex-profissionais, então lá eu me interajo também jogando bola. Não jogo domingo, mas sábado, segunda-feira, estou lá no campo de grama sintética. Então é uma forma de interagir. Meus irmãos, é uma questão difícil. Você pode observar aqui, que no versículo 8, Eucana vai perguntar isso para Ana. O Eucana dava uma porção dupla para Ana, versículo 5. Ele trabalhava essa questão, ele era bom para a sua mulher, ele era apaixonado por essa mulher. A Bíblia diz que a rival
provocava a Ana, mas ele ajudava, ele amava a sua mulher. E ele faz a pergunta para ela. Então Eucana, seu marido, versículo 8, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que você está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O Eucana queria saber a razão, se ele era tão bom, por que Ana não estava correspondendo? Meus irmãos, ela estava entrando num quadro de depressão. Quando a pessoa está num quadro de depressão, ela perde o ânimo, só quer dormir, não quer comer. Por exemplo, quando chegamos ali na PIB de Búzios, nós tratamos de uma jovem senhora, que ela ficava num quarto trancado, um quarto escuro, eu e a irmã Dulce atendendo na área espiritual, na área emocional. Ela tratou com um psiquiatra. Levamos um bom tempo. Moral da história, aquela irmã se levantou da cama, nos ajudou no ministério da família, na ornamentação da igreja, e ela hoje é uma mulher sadia, graças a Deus, mas ela enfrentou essa questão do drama da depressão. Eucana não entendia o seguinte: um marido, por melhor que ele seja, não substitui um filho. Irmãos, uma mãe, ela sente falta, ela quer ver acariciar o filho chorando, o filho sorrindo até, não é? Chorando porque está com saúde, né? Mas fazendo gracinha, a mãe quer ver isso. Eu provoco os meus netos, Samuel está aí de testemunha, Arthur Gabriel, Lara, eu provoco o sorriso, porque que coisa maravilhosa, irmãos, é o sorriso de uma criança. E o tempo é tão passageiro, que precisamos curtir esses bons momentos. Ontem nós fomos na Quinta da Boa Vista, era coisa riquíssima da minha época, né? Eu vi lá tantas famílias, joguei bola com Samuel várias vezes, só inventamos lá andar de bicicleta, eu, Dulce, Jéssica, numa bicicleta grandona. A gente conseguiu dar uma volta no quarteirão, depois a gente não aguentou mais. Moral da história, porque não vou dizer o tipo, quanto cada um pesa, mas quase 200 quilos. E eu, Jéssica ali, porque andou eu, Jéssica, o Samuel, todos numa bicicleta só. Foi difícil, foi complicado. Moral da história, eu tive que sair da bicicleta e empurrar. Exploração do idoso, né? Empurrar porque eles não estavam mais aguentando pedalar. Meus irmãos, mas foi muito bom. É muito bom essa questão da alegria, da comunhão no seio da família. Ana não estava vivenciando isso. Segunda coisa que a Ana precisou lutar na sua época. Primeiro, ela queria ver uma mudança radical. Segundo lugar, Ana queria lutar contra uma cultura que se tornou opressora. Aquela cultura, a cultura da época de Ana, tornou a família, tornou a vida de Ana uma opressão. Por quê, meus irmãos? Segundo a lei, ela não podia mudar a lei, mas ela queria mudar o seu estado. Ela não podia mudar a lei da sua época, mas ela disse assim: eu vou tentar mudar alguma situação aqui nessa época. Por exemplo, pela lei, se uma mulher não pudesse gerar filhos, o marido poderia tomar uma outra mulher para gerar filho, para lhe dar filho, para continuar a geração, para dar continuidade à sua descendência. Agora, o Eucana, ele não foi muito feliz na escolha da outra mulher, porque ele escolheu uma mulher chamada Penina, e aquela mulher era carne de pescoço. Minha avó dizia o seguinte, sabe o que é carne de pescoço? Você sabe o que é carne de pescoço? É uma pessoa do mal, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que só faz ruindade. Minha avó dizia assim: Gerson, essa pessoa é carne de pescoço, porque não presta. Olha o que o texto diz que a Penina fazia. Por que ela era tão má? Diz o versículo 6, diz assim: ora, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela só fazia chorar e não comia.
Era mais ou menos assim. A Penina dizia assim: eu tenho filho, você não tem. Você não presta. Aquele marido, ele tinha uma qualidade, além de amar sua mulher. A Bíblia diz que ele subia de ano em ano no templo, ele fazia sacrifício, ele era um marido preocupado com a vida espiritual. Ele era um marido focado nisso. Era um marido que tinha essa questão. E Ana acompanhava. É muito importante quando a família está unida no mesmo propósito, nas coisas mais importantes. E a coisa mais importante é buscar a face de Deus, é depender de Deus. Quando você depende de Deus, quando você na sua casa lê a Bíblia, quando você na sua casa ora, quando você vem ao templo, quando você se enche da palavra de Deus, quando você está fortalecido, então você aguenta o tranco, você aguenta as dificuldades. Assim eles faziam. E a mulher, ela era tão ruim, que ela zombava disso. Não adianta, Ana, você ir para a casa de Deus, porque Deus não vai te ouvir. Aliás, algumas pessoas têm uma teoria, a ideia da Ana ali é o seguinte: alguém pensava que Ana tinha uma maldição hereditária, e na verdade não era nada disso, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não existe maldição para o crente. Havia também aquela ideia de que Ana estivesse em pecado. Olha, deve ter algum pecado na sua vida, mas aquela mulher era uma santa mulher de Deus. Então nada disso. Ela precisava só de uma resposta de Deus. O caso de Ana era muito parecida com a batalha espiritual. Por exemplo, não vou ler, depois você pode ler. Você já conhece bem a história, né? No capítulo 1 de Jó, vai dizer que Jó passou por uma provação, por uma batalha espiritual. Jó não sabia o que estava por trás das cortinas. Era uma batalha espiritual. Satanás diz o seguinte: olha, Jó só teme a ti, porque o Senhor o cerca de bens, o Senhor o protege, ele tem saúde, ele tem filhos, tira tudo que ele tem, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar na tua presença. E Deus consentiu. Até no capítulo 2 ele falou assim: pele por pele eu quero tocar nesse homem. E Deus permitiu. E Jó, mesmo na batalha, ele permaneceu fiel. Meus irmãos, existem muitas situações na sua família, na minha família, que é batalha espiritual. Você que tem um discernimento espiritual, você que é um crente de oração, que está em comunhão com Deus todos os dias, você percebe quando algo é uma seta de Satanás. Você deve repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Existem situações, eu já pude perceber isso no seio da família, dificuldades de irmãos contra irmão, de situação até na igreja também, que é uma batalha espiritual. Agora, existem situações que não é batalha espiritual. Existem coisas que eu sou culpado. Muitas vezes é a minha omissão. Muitas vezes é o meu jeito de falar. Você está muito irado? Conte até 10. Ou então não fale naquele horário. A gente aprendeu muito lá no encontro de retiro de casais de pastores, que existem momentos que você deve ficar em silêncio, mas o silêncio não pode também ser constante. Você tem que tratar do assunto, você tem que trabalhar, você tem que confrontar, você tem que resolver, mas existem momentos que você diz assim: olha, eu não estou em condições de falar agora, estou muito nervoso, eu preciso tomar um banho. Lá em casa tem uma rede, é a rede do Fluminense. Não tem aquele ditado, né? Tá estressado, vai pescar. Lá em casa o ditado é o seguinte: está estressado, vai para a rede. Eu fico ali balangando. Ou então tem a praia também, a gente vai caminhar na praia. De vez em quando eu digo assim: Gerson, eu estou por aqui com você. Estou por aqui com a situação que está acontecendo aqui na nossa casa. Vamos caminhar. Tem uma praia chamada Jeribá, que é bem extensa, né, a praia. Aí caminha, fala. Fala
Falei, e aí, Dulce? Não estou mais por aqui não, já estou mais calminha. Está calminha agora? Agora estou. Mas de vez em quando também diz assim, ó, estou por aqui. Muita coisa. Vamos caminhar. E a gente caminha e ela vai dizer, e agora, Jéssica? Não, agora estou calminha. Está calminha agora? Agora estou. Não tinha um humorista que fazia assim, não era? Está calminha agora? Agora estou. Meus irmãos, é muito importante a gente trabalhar os relacionamentos, trabalhar o perdão. Se é uma coisa que tem matado muitos casamentos, muitos relacionamentos, a nível de igreja, a nível de família, é falta de perdão. Perdoar, liberar o perdão. Então isso precisa ser trabalhado também no nosso relacionamento. Mas eu quero concluir falando agora sobre como Ana trabalhou essa questão, como Ana resolveu aquela crise na sua casa. Como resolver, irmãos? Use a maior arma que você tem. Qual é a maior arma, pastor? A oração e a Bíblia. Jesus enfrentou o diabo, enfrentou a tentação contra o maligno, com a palavra de Deus, com a oração e com o jejum. Várias vezes Satanás vinha, está escrito, transforma essas pedras em pães. E Jesus falava assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus enfrentou o diabo com a Bíblia, com a oração, com o jejum. Estou seguindo assim a ordem lógica do texto. O texto está dizendo que Ana foi para a igreja orar. Nem em casa, o ambiente era tão carregado, que nem em casa Ana podia orar direito. Então Ana foi para a igreja orar. Examine comigo, você pode observar que a Ana era amada. Eucana era um bom marido. Eucana, ele era o cara, desculpa a expressão, não é? Ele era um sujeito muito bom. Mas a Ana tinha uma rival. Aquela rival, ela era carne de pescoço, como nós falamos. O que Ana fez? Ana mudou o foco. Ana, ela não entrou em atrito com o marido. Ana não entrou também em confusão, em briga com a mulher. Ana evitou a briga. Ela foi tratar do seu drama com quem podia resolver a sua causa. Irmãos, existem situações que é você e Deus. Tem até um hino, né? É eu e Deus. Tem momentos que todo mundo está dormindo. A mulher está acordada na presença de Deus em oração. Ou o marido está acordado, não pode dormir, a situação é crítica, ele está em oração com Deus. É ele e Deus. Somos nós e Deus para enfrentar aquela situação. Veja comigo aí, você pode observar nos versículos 9 em diante, diz assim: após terem comido e bebido, 1 Samuel 1, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante Deus, passou Eli a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Irmãos, eu tenho aqui nesse texto aqui, a distância do sacerdote. Essa pandemia, ela está exigindo demais dos pastores, dos diáconos, dos líderes de pequenos grupos, professores de escola bíblica dominical, que nós possamos encurtar a distância, porque esse é um tempo que, se a pessoa tinha ansiedade, depressão, síndrome do pânico, essas questões pioraram com a pandemia. Por exemplo, quantos casos de separação na pandemia? Porque se o relacionamento não era bom,
Na pandemia piorou, porque tem que estar mais em casa, tem que conviver mais. Ou resolve, ou então pode piorar. Então o quadro de muita gente piorou. Então foi necessário ouvir, foi necessário a gente trabalhar, visitar. Às vezes eu tenho visitado até do portão. O irmão, quando está muito doente, e para não complicar muito, eu digo: irmão Manuel, apareça aí. E dali eu vou deixar um texto com o irmão, hein? Isaías 41:10, né? O texto: não temas, que eu sou contigo. Então leia a Bíblia, fecha os olhos aí, vou orar. Agora eu já consegui, né? Ele já vacinou, eu também vacinei. Eu me aproximo um pouquinho mais da varanda, mas, irmãos, eu tenho uma característica de querer abraçar. A Dulce diz: não pode, Gerson, não pode. É uma característica do brasileiro, né? E minha também. Então, irmãos, encurtar, chegar perto, né? Para que nós possamos trabalhar essa questão da distância. Eu aprendi com os meus pastores. Um pastor, né, irmã Leia? Um pastor pode não ser bom em tudo, mas ele precisa chegar junto da ovelha na hora que ela mais precisa. O pastor pode não saber tudo, ele pode não ser um grande administrador, mas ele precisa na hora de dificuldades, ou no gabinete, ou ligando. Agora tem um WhatsApp, né? A gente manda uma mensagem, liga, fala, e é muito importante ter esse cuidado, porque os dias são complicados. Outro drama que ela enfrentou, o julgamento do pastor. O pastor diz assim, olha, o texto diz que ela só se movia os lábios, só fazia chorar, versículo 14, então ele diz assim, essa mulher deve estar embriagada. Ele falou assim, Ana, aparta de ti o teu vinho. Olha, Ana, esse é um horário que você está bebendo demais. E a Bíblia diz, na verdade, que não era nada disso. Aquele homem estava julgando, aquele homem estava tendo um julgamento, o que não era correto. Aquela mulher, aliás, quando ele se aproximou da mulher, quando ela começou a falar, versículo 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Foi mais ou menos isso, meus irmãos. Quando ele se aproximou, Ana começou a falar. Sabe a mulher, quando ela quer falar, a mulher fala assim, bem, me dê um minutinho. Esse minutinho, né, Jorge? É meia hora, 1 hora. Ele brincou que a Manuela gosta de falar um pouquinho, né? Sabia que a mulher, quando está muito estressada, quando tem muita crise, a mulher pode falar até 8.000 palavras por dia? O homem, ele fala quando está com dificuldade, ele pode falar, né? Se houver necessidade, até 2.000 palavras. Mas o homem fala menos, de vez em quando todos falam assim, fala Gesso. Sabe como é que a mulher fala sabe como é que o homem fala para a mulher, quando o cachorrinho dele morreu? Ih, mulher, teu cachorro teve um piripaque e morreu. Agora sabe como é que a mulher fala para o marido, quando o cachorrinho da casa morreu? Diz assim, querido, vou falar alguma coisa para você. Aconteceu uma coisa triste aqui. Olha, acordei, o nosso cachorrinho estava lá triste, fiz um carinho na cabeça dele, botei a aguinha, levei no veterinário, e ele olhou, examinou a barriguinha, viu o coração, porque cachorro agora, né? Cachorro tem um tratamento VIP, né? Tem mulher que trata melhor cachorro do que o marido. Aí levou o cachorrinho e disse assim, leva para casa. Irmãos, eu descobri um negócio. Tem uma pessoa que vai viajar para a Alemanha, vai levar a cachorrinha dela, vai tirar passaporte da cachorrinha. Eu fiquei, mas passaporte da cachorrinha? É, passaporte. Aí leva para casa e curte os momentos finais. Levei para casa. Estava muito frio, botei um cobertorzinho nele, botei a aguinha e fiquei ali olhando. Ele fechava o olho, abria o olho. Viu quantas coisas a mulher falou? A Jéssica tinha 11 anos. Aí começou a falar.
Aí aquele negócio, o homem com pressa, ou o pai com pressa, e cortei logo a conversa da Jéssica. Aí a Dulce, Gerson, ela é menina. Menina é detalhista, quer falar. Fala. Então é uma característica, né? Irmãos, eu imagino aquele homem ouvindo a história da Ana. Ele deve ter ficado com a raiva tremenda da Penina. E ele deve ter também derramado algumas lágrimas ao ver Ana só chorar. Mas, meus irmãos, esse texto tem uma palavra poderosa, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. Quando nós encurtamos a distância, a gente pode sentir o que vai no coração, qual é a dor que a pessoa está sentindo. Foi isso que aconteceu. Então ele dá uma palavra: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. E chegaram em casa, versículo 19, e chegaram em casa, Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Lembrando-se dela, o Senhor lhe concedeu um menino chamado Samuel. Samuel conhece bem a história dele. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus lhe concedeu um menino. Que palavra maravilhosa. Mas eu quero concluir dizendo o que Ana fez, meus irmãos. Ela tinha feito uma promessa. E ela então, versículo 24, os irmãos podem examinar. O que ela faz? Eu quero falar sobre gratidão para concluir, dizendo que ela vai cumprir um voto a Deus. Verso 24. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Ela e o menino, ainda muito pequeno, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido a Deus, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. E Samuel ficou na casa de Deus até o final da sua vida. Aliás, irmãos, Deus concedeu a Ana, porque tudo é de Deus. O seu filho é de Deus, meu irmão, a sua casa é de Deus. Nada é seu. Deus te emprestou. Ela entendeu que Deus havia lhe dado aquele menino, ela devolveu para Deus. Samuel se tornou o maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote que o povo de Israel já conheceu, porque uma mãe decidiu orar, uma mãe não desistiu, uma mãe acreditou no poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Você pode examinar. Capítulo 2, Ana não pediu nada a Deus, só entregou Samuel. Capítulo 2, 20 e 21. Leia comigo aí. Capítulo 2 de 1 Samuel, 20 e 21. Eli abençoava Eucana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filho desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou o Senhor a Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Irmãos, que bênção, né? Porque Ana entregou a Deus o que ela tinha de melhor, que foi Samuel. E Deus lhe concedeu mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Louvado seja o nome do Senhor. Como era a vida daquela mulher? De tribulação. Um teólogo diz que Deus, Ele é tremendo, Ele age na hora que Ele quer.
Ele faz a coisa como Ele quer, não é no nosso tempo. Existe muita coisa que nós somos precipitados, imediatistas, queremos naquela hora, mas Deus não age assim. O teólogo disse que Ana, Deus fechou a madre, para que ela orasse no tempo certo de Deus, e aquele menino nasceu no dia certo, no tempo exato, para que pudesse causar um grande avivamento ali naquele lugar.